Esse erro está te deixando pobre. Descubra agora. Quantas vezes você já parou para pensar que pequenas atitudes podem estar sabotando a sua prosperidade? Este é o foco do desafio da virada financeira: identificar e corrigir os erros que nos afastam das bênçãos de Deus. O Salmo 92:4 nos lembra que é Deus quem realiza grandes obras em nossas vidas e nos dá motivos para celebrar, mesmo em meio aos desafios. Hoje vamos explorar como revisar nossas escolhas, identificar falhas e celebrar pequenas vitórias pode transformar nossa relação com as finanças e fortalecer a nossa fé. Ao longo deste vídeo, você descobrirá uma abordagem prática para ajustar prioridades e alinhar suas decisões ao plano divino. E no final, apresentaremos uma ferramenta especial que pode acelerar sua transformação ainda hoje. Então, permaneça até o final e prepare-se para uma mudança impactante. Se você está pronto para dar um passo em direção à verdadeira prosperidade, continue assistindo. Deus quer agir em sua vida e hoje pode ser o começo dessa transformação. Após reconhecermos como nossos erros podem nos afastar da prosperidade que Deus deseja para nós, é fundamental dar o próximo passo, compreender como pequenos ajustes em nossas escolhas diárias podem nos alinhar ao propósito divino. Essa reflexão nos prepara para um aprendizado profundo que transformará nossa maneira de lidar com as finanças e fortalecerá nossa fé. Hoje, em Salmo 92:4, somos convidados a olhar para as obras de Deus em nossas vidas e celebrar cada progresso com alegria e gratidão. Essa passagem nos ensina que, ao reconhecermos as bênçãos e ajustarmos nossas prioridades, permitimos que Deus nos guie para decisões sábias e abençoadas. Vamos mergulhar nesse princípio bíblico e descobrir como ele pode renovar nossas perspectivas e escolhas, levando-nos a uma vida mais próspera e alinhada à vontade de Deus. Prepare-se para se inspirar e transformar suas atitudes enquanto exploramos essa mensagem poderosa. A palavra diz: Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Salmo 92:4. Este versículo destaca a alegria e a gratidão que sentimos ao reconhecer as obras de Deus em nossas vidas. Ele nos convida a parar, refletir e celebrar as vitórias que Ele proporciona. Quando reconhecemos as bênçãos divinas, fortalecemos nossa conexão espiritual e somos motivados a avançar com confiança e fé. Na palavra diz: Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. Este trecho nos mostra que a fonte da verdadeira alegria está no reconhecimento das obras de Deus em nossas vidas. O Salmo 92 é um hino de louvor que celebra a bondade e a fidelidade de Deus. Escrito para o sábado, ele destaca a prática de parar e refletir sobre os feitos divinos. No contexto da época, esse louvor era uma forma de lembrar que Deus estava presente mesmo nas adversidades, conduzindo seu povo com cuidado e amor. Hoje, somos chamados a reconhecer as obras de Deus em meio às nossas lutas diárias. Por exemplo, ao superar uma dificuldade financeira, pare e agradeça pelas oportunidades e portas que Deus abriu. Reconhecer suas ações nos inspira a continuar avançando com esperança. Celebrar os feitos de Deus traz gratidão, que nos impulsiona a administrar melhor o que temos. Quando reconhecemos suas bênçãos, ficamos mais motivados a economizar, planejar e investir com sabedoria, sabendo que Deus é quem multiplica nossos esforços. Na palavra diz: as obras das tuas mãos. Este trecho enfatiza que tudo o que vemos e recebemos é fruto das mãos poderosas e amorosas de Deus. No período bíblico, os israelitas frequentemente atribuíam suas vitórias e bênçãos às obras de Deus. Eles sabiam que, mesmo em tempos difíceis, as mãos de Deus estavam operando para seu bem, seja na colheita abundante ou na vitória contra inimigos. Reconheça que sua prosperidade, saúde e paz vêm das mãos de Deus. Por exemplo, ao conquistar um aumento ou encontrar uma solução criativa para economizar, lembre-se de que tudo isso é obra divina. Quando vemos Deus como a fonte de nossas bênçãos,
ficamos mais confiantes em investir e economizar. Saber que Ele está no controle nos permite tomar decisões financeiras com mais sabedoria e menos medo. Na palavra diz: "As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria." Este trecho destaca a resposta natural de gratidão e louvor que brota ao reconhecermos as bênçãos divinas. O cântico de alegria era uma prática comum no povo de Israel para expressar gratidão. Ele simbolizava a confiança em Deus e a celebração de suas ações. Esse louvor não era apenas individual, mas comunitário, fortalecendo a fé do povo. Hoje, cantar de alegria pode significar celebrar cada pequena vitória, como sair de uma dívida ou alcançar uma meta financeira. Compartilhe essas vitórias com outros, inspirando sua comunidade a confiar em Deus. A alegria gera motivação para continuar no caminho certo. Ela nos lembra de que cada esforço é recompensado e que, com Deus, nossos objetivos financeiros podem ser alcançados de forma plena e abençoada. O Salmo 92:4 nos ensina que reconhecer as obras de Deus é o segredo para uma vida de gratidão e alegria. Quando celebramos suas ações, nossa fé é renovada e nossa perspectiva financeira é transformada. A verdadeira prosperidade financeira bíblica começa ao alinhar nossas escolhas à vontade de Deus, reconhecendo que tudo vem dele. Que possamos, diariamente, parar para refletir e celebrar as obras do Senhor em nossas vidas. Este ato de gratidão fortalece nosso espírito e nos conduz a uma vida mais equilibrada e próspera, tanto espiritual quanto financeiramente. Mudar nunca é fácil, mas é essencial para quem deseja experimentar a verdadeira prosperidade financeira e espiritual que Deus preparou para nós. A mudança, muitas vezes, é desconfortável porque nos desafia a abandonar velhos hábitos e pensamentos, mas é nesse desconforto que Deus molda nosso caráter. Como o Salmo 92:4 nos ensina, reconhecer e celebrar as obras de Deus nos ajuda a enfrentar as transformações com alegria e esperança. Hoje, vamos explorar como a mudança, quando guiada por Deus, pode transformar nossas vidas. Gideão era um homem comum, cheio de medos e dúvidas, vivendo em um período em que Israel estava sob forte opressão dos midianitas. Ele se via como a pessoa menos qualificada para liderar uma mudança, dizendo: "Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai." Juízes 6:15. Gideão enfrentava a opressão externa dos inimigos e a opressão interna de sua própria insegurança. Imagine o peso emocional de sentir-se pequeno e incapaz em meio a uma situação tão desafiadora. Deus, porém, não viu Gideão como ele mesmo se via. O anjo do Senhor o chamou de homem valente e confiou a ele a missão de libertar Israel. Gideão teve que superar seus medos e confiar na força de Deus, mesmo quando foi chamado a reduzir seu exército de 32.000 homens para apenas 300. Contra toda a lógica humana, Deus usou esses 300 homens para derrotar os midianitas, mostrando que a vitória vem dele, e não de nossos próprios recursos. Imagine a angústia de Gideão ao ser escolhido para uma missão que ele acreditava estar completamente além de sua capacidade. A cada passo, ele enfrentava dúvidas esmagadoras. Será que Deus realmente está comigo? Ele pediu sinais repetidamente, como o orvalho sobre o velo de lã, porque sua fé era frágil. Esse conflito interno, somado ao medo do inimigo externo, é algo com que muitos de nós podemos nos identificar. Quem nunca sentiu que as circunstâncias eram grandes demais e que as forças eram insuficientes? Deus, no entanto, não o abandonou. Ele esteve presente em cada momento, fortalecendo Gideão e confirmando sua promessa. A transformação de Gideão foi dolorosa, mas necessária para que ele se tornasse o líder corajoso que Deus havia planejado. Assim como Deus transformou Gideão, ele também pode transformar sua vida. Talvez você esteja enfrentando desafios financeiros ou pessoais que parecem insuperáveis. Talvez, como Gideão, você se sinta pequeno e inadequado para lidar com as mudanças que Deus está pedindo de você. Mas lembre-se,
Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Seja paciente durante o processo de transformação. Confie que Deus está trabalhando em sua vida, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. A transformação não acontece de uma vez, mas cada passo dado em fé nos aproxima do propósito divino. A história de Gideão nos ensina que, para experimentar mudanças significativas, precisamos confiar em Deus e agir com coragem, mesmo em meio ao medo. Assim como ele teve que reduzir seu exército para provar que a vitória vinha de Deus, somos chamados a fazer ajustes em nossas vidas que demonstrem nossa fé. Por exemplo, revise seus hábitos financeiros. O que você pode reduzir ou eliminar para que suas decisões reflitam a sabedoria divina? Estabeleça metas claras e dependa de Deus em cada passo. Assim como Gideão, que avançou apenas com a direção divina, busque a orientação de Deus antes de tomar decisões importantes. Lembre-se de celebrar as pequenas vitórias. Cada passo no caminho da mudança é um motivo para agradecer a Deus e renovar sua confiança nele. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. 2 Coríntios 12:9. Gideão aprendeu que a força de Deus é suficiente, e nós também podemos aprender isso ao confiarmos nossas vidas ao Senhor. Que essa mensagem inspire você a abraçar as mudanças necessárias para uma vida de plenitude e prosperidade espiritual e financeira. Após refletirmos sobre como a mudança é uma ferramenta divina para moldar nosso caráter e nos alinhar aos propósitos de Deus, chegamos ao momento crucial: agir. Transformar os aprendizados em ações concretas é o próximo passo para consolidar tudo o que aprendemos. Mudanças podem ser desconfortáveis, mas é nesse processo que encontramos a verdadeira prosperidade, aquela que Deus deseja para cada um de nós. Os princípios que Deus nos ensina vão além da teoria. Eles são poderosas ferramentas para transformar nossas escolhas e alinhar nossas decisões aos valores divinos. Por meio dessas ações práticas, experimentamos paz, equilíbrio e prosperidade em áreas que antes pareciam caóticas. Se você sente que está enfrentando desafios financeiros ou espirituais que parecem intransponíveis, lembre-se de que Deus nunca abandona os seus filhos. Ele está presente em cada passo, guiando suas decisões e fortalecendo sua fé. Nós também estamos aqui para te apoiar, oferecendo conselhos práticos e inspiração baseada na palavra. Agora, vamos juntos explorar como os princípios bíblicos podem ser aplicados no dia a dia, transformando nossa maneira de viver, planejar e prosperar. Este é o momento de agir e permitir que Deus guie cada escolha em direção a uma vida mais plena e alinhada com seus propósitos. A palavra diz: Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Salmo 92. Este versículo nos convida a refletir sobre as mudanças que Deus tem promovido em nossas vidas e a importância de celebrá-las, mesmo que sejam pequenas. Cada progresso, por menor que pareça, é uma evidência da obra de Deus e um chamado para continuarmos firmes em sua direção. Vamos analisar este versículo em partes para compreender como aplicá-lo na prática e fortalecer nossa prosperidade espiritual e financeira. Na palavra diz: Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. Este trecho destaca que a alegria vem do reconhecimento do agir de Deus em nossas vidas, especialmente nas pequenas vitórias que Ele nos concede diariamente. Imagine uma pessoa que, ao longo do mês, conseguiu reduzir pequenos gastos desnecessários e direcionar esse valor para um investimento pessoal como a educação ou o início de uma reserva de emergência. Cada pequeno progresso é uma demonstração de que Deus está trabalhando por meio de sua obediência e disciplina. Reconhecer os feitos de Deus nos motiva a continuar sendo bons administradores dos recursos que Ele nos confia. Pequenos avanços financeiros, como economizar regularmente ou evitar gastos impulsivos,
acumulam resultados significativos ao longo do tempo. Este hábito reflete gratidão e fidelidade, duas bases fundamentais para uma vida financeira abençoada. Na palavra diz: as obras das tuas mãos. Este trecho nos lembra que tudo o que temos e alcançamos vem de Deus. Ele é o provedor de nossas habilidades e recursos, e somos chamados a valorizar e utilizar esses dons com sabedoria. Pense em alguém que utiliza seus talentos dados por Deus para gerar uma renda extra, como vender produtos artesanais ou oferecer serviços especializados. Ao reconhecer que suas habilidades são dádivas divinas, essa pessoa alinha sua prática financeira com os propósitos de Deus. Quando reconhecemos que nossas conquistas vêm das obras das mãos de Deus, passamos a administrar nossos recursos com mais responsabilidade e gratidão. Isso pode incluir criar um planejamento financeiro detalhado, definir metas claras e buscar investimentos que glorifiquem a Deus, ao mesmo tempo em que garantem estabilidade a longo prazo. Na palavra diz: levam-me a cantar de alegria. Este trecho enfatiza que celebrar as pequenas vitórias é essencial. A gratidão nos fortalece e nos motiva a continuar no caminho correto, reconhecendo que cada passo é parte do plano de Deus. Considere uma família que, após meses de planejamento, consegue quitar uma dívida importante. Mesmo que ainda haja outros objetivos pela frente, eles param para agradecer a Deus pela conquista, entendendo que cada vitória merece ser celebrada. Celebrar as vitórias grandes ou pequenas nos ajuda a manter a motivação e a disciplina. Além disso, demonstra gratidão a Deus, fortalecendo nossa fé e confiança em sua provisão. Uma prática financeira fundamentada em gratidão nos leva a economizar e investir com sabedoria, sempre visando o propósito maior de glorificar a Deus. Os ensinamentos de Salmo nos mostram que reconhecer e celebrar os feitos de Deus em nossas vidas é fundamental para alcançar a prosperidade financeira bíblica. Quando economizamos, investimos e administramos nossos recursos com gratidão. Refletimos a fidelidade ao propósito divino e experimentamos paz e alegria em cada passo. Que possamos reconhecer as pequenas vitórias como sinais da presença de Deus e usá-las para nos aproximar ainda mais do plano que Ele tem para nossas vidas. Agora que refletimos sobre como reconhecer e celebrar os feitos de Deus em nossas vidas, é hora de mergulhar em histórias bíblicas que ilustram esses princípios em ação. Essas narrativas nos mostram que cada pequeno progresso, quando guiado por Deus, é parte de um plano maior de transformação e prosperidade. As histórias da Bíblia são testemunhos vivos de como confiar em Deus e agir com base em seus ensinamentos. Pode mudar o rumo de nossas vidas. Homens e mulheres de fé enfrentaram desafios, como os nossos, e encontraram o verdadeiro significado de prosperidade ao seguirem os princípios divinos. Vamos explorar juntos essas histórias inspiradoras e descobrir como elas podem nos ajudar a aplicar os valores bíblicos em nossas escolhas diárias, conduzindo-nos a uma vida de plenitude espiritual e financeira. Os princípios do Salmo 92:4 ecoam na vida de muitos personagens bíblicos, revelando que Deus transforma a dor em propósito e celebração. Vamos explorar uma história profundamente inspiradora de um homem que enfrentou perdas inimagináveis, mas encontrou restauração ao confiar no agir de Deus. A palavra diz: Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Salmo 92:4. Este versículo nos lembra que, ao reconhecermos as obras de Deus, somos movidos à gratidão, mesmo em meio às maiores adversidades. Ele nos desafia a olhar além da dor e enxergar a fidelidade divina em ação. A história de Jó é uma das mais comoventes da Bíblia. Jó era um homem íntegro, rico e respeitado, vivendo em Uz. Ele tinha grande prosperidade material, vastas propriedades, milhares de animais e uma família numerosa. Sua vida parecia ser um exemplo perfeito de como a obediência a Deus resulta em bênçãos. No entanto, em um único dia Jó perdeu tudo. Mensageiros chegaram um após o outro trazendo notícias devastadoras,
Seus rebanhos haviam sido roubados, seus servos mortos e seus filhos perderam a vida em um acidente trágico. Imagine o peso insuportável dessa dor. Um pai enterrando todos os seus filhos ao mesmo tempo, sem ter sequer a chance de processar uma perda antes que a próxima tragédia acontecesse. Como se isso não bastasse, Jó foi atingido por uma doença terrível. Feridas dolorosas cobriram seu corpo. Ele se sentava em cinzas, raspando-se com cacos de cerâmica para aliviar o sofrimento. A dor física era acompanhada pelo isolamento emocional. Amigos que o acusavam de ser culpado por seus infortúnios e uma esposa que, consumida pelo desespero, sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. O silêncio de Deus durante essa fase amplificou a angústia de Jó. Ele clamou: "Por que me dás como alvo das tuas flechas? Por que me tornaste pesado a mim mesmo?" Jó 7:20. Sua dor era tão profunda que ele desejou nunca ter nascido. Apesar disso, Jó recusou-se a abandonar sua fé. Ele questionou, lamentou, mas nunca negou a soberania de Deus. Suas palavras ecoam como um testemunho de confiança em meio ao sofrimento. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Deus finalmente respondeu a Jó, não com explicações, mas com uma demonstração de sua majestade e controle sobre todas as coisas. Jó foi restaurado. Deus devolveu em dobro tudo o que ele havia perdido: bens materiais, respeito social e uma nova família. Ele viu seus descendentes até a 4ª geração, vivendo 140 anos após sua aprovação. A história de Jó nos ensina que, mesmo nas perdas mais dolorosas, Deus continua presente, moldando nosso caráter e preparando nossa restauração. Quando confiamos nele, mesmo em meio à dor, experimentamos um renovo que só o Senhor pode proporcionar. A história de Jó ilustra que a verdadeira prosperidade financeira e espiritual não se baseia apenas no que possuímos, mas em nossa fidelidade a Deus. Mesmo em tempos de escassez ou perda, Jó manteve sua integridade, demonstrando que confiar em Deus é o fundamento para a verdadeira restauração e abundância. Assim como Jó, somos chamados a economizar, investir com sabedoria e confiar que Deus é fiel para multiplicar nossos esforços no momento certo. Hoje refletimos sobre a importância de reconhecer os feitos de Deus e celebrar suas obras em nossas vidas, conforme nos ensina o Salmo 92:4. Este versículo nos lembra que cada pequeno progresso, cada vitória alcançada, é um reflexo do cuidado e da bondade divina. Seja na transformação espiritual ou no alinhamento das nossas decisões financeiras aos princípios de Deus, celebrar as pequenas conquistas é uma forma de fortalecer nossa fé e renovar nossa confiança no Senhor. Desafios do dia. Desafio da rotina prática. Reserve um momento do seu dia para listar 3 vitórias recentes, por menores que sejam. Coloque-as em um diário de gratidão e reflita sobre como essas conquistas foram guiadas por Deus. Ao final do mês, revise essas anotações para reconhecer o quanto você avançou. Desafio de reflexão financeira. Identifique um gasto que você eliminou ou reduziu recentemente. Pergunte-se: como essa decisão reflete os valores divinos de planejamento e economia? Planeje um novo objetivo financeiro para o próximo mês e comece a economizar pequenos valores diariamente para alcançá-lo. Desafio espiritual. Faça uma oração de gratidão hoje, destacando os feitos de Deus que mais impactaram sua vida. Agradeça não apenas pelas grandes bênçãos, mas também pelas pequenas vitórias que às vezes passam despercebidas. Se este conteúdo tocou o seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém que também pode se beneficiar dessa mensagem e inscreva-se no canal. Sua interação nos ajuda a levar essas reflexões para mais pessoas. Quer acelerar ainda mais sua transformação espiritual e financeira? Confira o recurso especial no primeiro comentário fixado. Ele foi pensado para ajudar você a aplicar os princípios bíblicos no dia a dia e a alcançar a verdadeira prosperidade ainda mais rápido. Conclua o seu dia em comunhão com Deus.
Volte ao canal à noite para juntos fazermos uma oração especial, encerrando o dia com gratidão e renovando nossas forças para os desafios de amanhã. Que Deus abençoe cada decisão que você tomar e guie seus passos em direção à verdadeira prosperidade. Que a alegria do Senhor fortaleça seu coração e que cada escolha sua seja um reflexo do propósito divino. Vamos juntos, um dia de cada vez, transformar nossas vidas pela graça e pela sabedoria de Deus.